Nos Passos de Anchieta. A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, também conhecida como Santuário Nacional de São José de Anchieta, é uma igreja católica localizada em Anchieta, no Espírito Santo. A construção original foi erguida em pedra e cal em 1579 pelo padre José de Anchieta, um missionário da Companhia de Jesus que teve um papel fundamental na catequização dos povos indígenas no Brasil. A igreja é um importante patrimônio histórico, cultural e religioso e foi declarada Santuário Nacional em 2015. Além da igreja, o local abriga o Museu Nacional São José de Anchieta, que preserva imagens, objetos litúrgicos antigos e objetos da antiga aldeia de Heritiba. Os jesuítas, ou Companhia de Jesus, foram uma ordem religiosa católica fundada por Inácio de Loyola em 1540. Eles tinham como objetivo principal a propagação do cristianismo e a educação. Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, com o objetivo de evangelizar os povos indígenas e estabelecer missões. Nascimento do padre José de Anchieta. Anchieta nasceu em 1534, foi um dos primeiros jesuítas a chegar ao Brasil. Ele nasceu na ilha de Tenerife, nas Canárias, e chegou ao Brasil em 1553. Anchieta foi um dos fundadores das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e desempenhou um papel fundamental na catequização dos povos indígenas no Brasil. Anchieta foi um homem de grande sabedoria, coragem e dedicação. Ele aprendeu a língua tupi e escreveu várias obras em português e tupi, incluindo o poema de Beata Virgine Dei Genetrice Maria. Ele também foi um defensor dos direitos dos povos indígenas e lutou contra a escravidão. Falecimento. Padre José de Anchieta faleceu em 1597, em Heritiba, atual Anchieta, e seu corpo foi transportado para Vitória, capital do Espírito Santo, para ser enterrado. A causa da morte do padre José de Anchieta é atribuída por muitos historiadores e estudiosos à tuberculose óssea, também conhecida como osteotuberculose. A tuberculose óssea é uma forma rara da tuberculose que afeta os ossos, e não os pulmões. Anchieta sofria de dores crônicas e deformidades nos ossos, o que sugere que ele pode ter tido essa condição. Além disso, alguns relatos da época descrevem Anchieta como tendo uma saúde frágil e sofrendo de dores intensas nos ossos, o que também apoia a teoria da tuberculose óssea. Anchieta é um município brasileiro no litoral sul do estado do Espírito Santo. O atual município se originou da aldeia jesuítica de Heritiba, fundada pelo padre José de Anchieta no século XVI. Após a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil colônia em 1759, a localidade passou por um período de desenvolvimento iniciado na segunda metade do século XIX. Com a chegada de levas de imigrantes. Esses colonos, em sua grande maioria italianos, incentivaram o crescimento populacional e econômico. Assim, até então Vila foi elevada à condição de cidade em 1887, quando recebeu o nome de Anchieta em homenagem ao religioso jesuíta que ali viveu e morreu. A cidade de Anchieta tem sua origem ligada à aldeia jesuítica de Iriritiba, também chamada Heritiba, termo de origem tupi que significa muitas ostras ou ajuntamento de ostras. A aldeia foi criada pelo padre José de Anchieta, como local de catequese dos índios.
O ano exato em que Heritiba foi fundada é incerto, mas se considera o dia 15 de agosto como aniversário de sua fundação. Também se sabe que a primeira igreja Nossa Senhora da Assunção e residência dos jesuítas, que posteriormente deu origem ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, são datados de 1579. Padre José de Anchieta se transferiu definitivamente para o Espírito Santo em 1587, vindo a falecer em Heritiba em 9 de junho de 1597. Nesse período, produziu grande parte de sua obra literária e dramática. Com a expulsão da Companhia de Jesus das terras portuguesas em 1759, o que incluía o Brasil colônia, a aldeia de Heritiba recebeu o foro de vila com o nome de Vila Nova de Benevente. Logo após a partida dos jesuítas, a vila passou por um período de decadência devido à desocupação da região pela maioria dos nativos. A vila ganhou impulso em sua economia com a chegada, pelo porto de Benevente, de milhares de colonos italianos a partir de 1875. Uma considerável leva de imigrantes se fixou no distrito de Alto Pondal, mas áreas de todo o atual município receberam forasteiros. Vários também seguiram o curso do rio Benevente rumo a núcleos de colonização oficiais no interior do Espírito Santo. Em 12 de agosto de 1887, a vila foi elevada à condição de cidade, recebendo um novo nome, Anchieta, em homenagem ao famoso santo jesuíta que ali viveu e morreu no século XVI. Bairro chamado Ubu. Durante o trajeto, o corpo do padre Anchieta caiu em um local quando os índios estavam carregando seu corpo e o local foi chamado Ubu, que significa o homem caiu. Esse local fica próximo à cidade de Anchieta. Segundo a tradição, o local exato onde o corpo caiu é marcado por uma cruz e é considerado um lugar de devoção e reverência. Anchieta é considerado um dos mais importantes personagens da história do Brasil e foi canonizado como santo pela Igreja Católica em 2015. Conhecida como uma das praias urbanizadas mais tranquilas da cidade, é um ótimo lugar para quem deseja menos agito mas não abre mão do conforto. Com uma extensa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo, de cor azul, bom para crianças. É uma praia extensa, e dela se tem uma bela vista da cidade. Costuma ser bastante procurada por famílias durante o verão, que encontram aqui o lugar perfeito para que as crianças brinquem, podendo a qualquer momento contar com o comércio. A infraestrutura é ótima, com quiosques que servem bons petiscos ou restaurantes e seus belos pratos, principalmente os de frutos do mar. Possui algumas pousadas próximas.
Sobre a igreja de Santana há relatos de que teria sido construída, por volta de 1619, ainda no período de ocupação jesuítica na região. Com uma localização estratégica, teria contribuído para a defesa do litoral e dificultado ataques indígenas. A Capela de Nossa Senhora de Santana passou a ser uma igreja após sua reforma por volta de 1892 no topo de um morro, com o mar a seus pés e uma visão privilegiada da praia de Meaípe. Sua localização estratégica serviu como farol para os pescadores, algo de grande importância dadas as características da vila. Atrás da capela tinha o Lago da Sereia, nome dado em referência à lenda da Sereia de Meaípe, uma linda sereia que encantava os pescadores e os transformavam em pedra. Ali já teve também uma fonte de água potável, onde as mulheres lavavam as roupas. Igreja do Convento. A Igreja do Convento da Penha, situada em Vila Velha, foi construída por volta de 1558. O Convento da Penha é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil e está localizado no alto de um penhasco de 154 metros de altitude. A pequena capela sofreu diversas intervenções arquitetônicas e ampliações ao longo do tempo e seu maior destaque é a Capela Mor, revestida em madeira e com um altar adornado com mais de 19 tipos diferentes de mármore. No interior do convento, encontram-se pinturas e esculturas de importante valor histórico, além de ruínas das antigas senzalas que lá existiam. Frei Pedro Palácios, em 1562, construiu uma capela dedicada a São Francisco de Assis, no local hoje denominado Largo do Convento, Campinho, e em 1568, foi edificada, no cume do penhasco, a capela que recebeu a imagem de Nossa Senhora da Penha, vinda de Portugal em 1569.